próxima inscrita é a vereadora Soninha Francini. Vereadora Soninha Francini, tem bastante a palavra. Obrigada, presidente e colegas. Tenho certeza que o vereador Ricardo Nunes, possivelmente o Donato, vão falar bastante sobre a nossa audiência pública e a reunião de hoje da Comissão de Finanças e Orçamento, por isso eu mesma não vou falar, adoraria, mas vou deixar para eles falarem. Um pequeno comentário só sobre a participação dos convidados, de representantes do setor financeiro. Quando eles dizem que o município, poxa vida, não pode pensar só em aumentar a receita, tem que olhar também e cortar despesas. E isso me impressiona porque é um sinal, nem deveria me impressionar, eu devia até esperar por isso, mas de como as pessoas fora daqui, do nosso ambiente, do parlamento, da administração pública, não fazem ideia de como são as finanças municipais, de como a gente tem uma pressão de gastos rígidos, que não tem como simplesmente economizar com aposentadorias e pensões, economizar com a folha de pagamento de milhões de servidores, digamos, acho que são centenas de milhares, na verdade, economizar com o subsídio ao transporte, claro, seria importante gastar menos com o subsídio de transporte, mas como equilibrar isso sem cobrar R$6 pela tarifa na catraca? Mas eles falam assim como se fosse só uma decisão política. Pá, vocês precisam economizar mais, né? Vocês precisam gastar menos. E eu, sinceramente, acho que a sociedade, os especialistas, de um modo geral, poderiam nos ajudar a olhar para as contas da prefeitura e ver como é que a gente consegue gastar menos. Não estou dizendo que não tem ineficiência, que não tem desvio, é claro que tem. Mas achar que a gente pode economizar mais quando a gente precisaria ter mais concursos públicos em várias áreas, quando a gente precisaria melhorar a remuneração dos servidores que são ali da base, inclusive, né, servidores com formação de nível superior, mas que recebem, né, no serviço público um valor que não condiz. Tudo bem, aqui não é o setor privado, a gente não pode pagar salários exorbitantes, mas poderia e deveria pagar alguns salários menores. Enfim, essa é a única coisa que eu vou falar aqui sobre a audiência pública da Comissão de Finanças. Quero insistir aqui na minha tese do camping para a população em situação de rua, não é uma tese minha só. A gente teve reunião da Comissão de Direitos Humanos segunda-feira, o chefe de gabinete de Direitos Humanos estava na reunião e eu mencionei a proposta do camping para a população de rua, uma solução rápida, barata e muito adequada para um determinado perfil da população de rua que é completamente refratário aos serviços convencionais de acolhimento e que tem boas razões para serem refratários a esses serviços que, por melhores que sejam, têm defeitos básicos na sua concepção, como aquele dormitório gigantesco para 500 pessoas, horário super rígido de apagar a luz, de acender a luz, como se fosse um colégio interno antigo, né? Daqueles que nem a gente aceitaria frequentar também. São normas que nenhum de nós aceitaria, e quanto mais uma pessoa em situação de rua, que tem todo um modo, né, hábitos de viver e de conviver, que não ornam com esse tipo de disciplina, assim, praticamente militar. E aí o chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos perguntou, eu nem sei em que medida ele estava sendo irônico, talvez, me digam onde isso funcionou, que eu prometo pensar no caso. Mas eu fiz uma pesquisa, assim, e existem lugares que já adotaram esse modelo em caráter permanente, não, mas em caráter regular, e alguns que adotaram exatamente agora no contexto da pandemia e voltados para população em situação de rua, quer dizer, não voltados para refugiados, para vítimas de outras catástrofes, porque isso até que a gente está acostumado com o modelo de um acampamento. Mas vou dar um exemplo de uma cidade nos Estados Unidos. Com toda a realidade diferente que os Estados Unidos têm, quando a gente fala em população de situação de rua, por incrível que pareça, o perfil, as dificuldades são muito parecidos. Casos de problemas de saúde mental, casos de uso abusivo de álcool e outras substâncias, dificuldades de convívio, dificuldades de aderência a regras, né, de convivência, enfim, são desafios muito parecidos com os nossos, e cidades dos Estados Unidos, como a capital do estado de Washington, por exemplo, adotaram esse método. E também se perguntam, bom, quem que vai para o camping? É quem já está mais organizado e tem condições de conviver, de assumir, inclusive, algumas das tarefas,
Ou é o contrário, é quem não está muito desorganizado e precisando muito de um apoio mais institucional. Então, vale a pena, convido os vereadores a estudarem as várias tentativas que já foram feitas, as avaliações disso, os problemas e os pontos positivos, para que se cogite mesmo fazer isso na quarentena, na operação baixas temperaturas, como uma medida de acolhimento fora do convencional, mas não é nada do outro mundo, nada que já não tenham pensado antes e colocado em prática antes.